Olá, meu bom, tudo bem? Seja bem-vindo a um dentre eles aqui do Tudo de Química. Hoje eu quero tratar contigo de um exercício discursivo a respeito de cálculo estequiométrico. Preparado? Então, caneta, caderno na mão e vamos para o enunciado. O nitrato de cobre pode ser obtido a partir da reação de cobre metálico e ácido nítrico, conforme a equação abaixo. Ele te dá a seguinte equação: 3 cobres mais 8 HNO3, formando 3CuNO3 mais 2NO mais 4H2O. De acordo com as informações apresentadas acima, considere que o cobre utilizado na reação apresenta uma pureza de 100% e, a partir de 635 gramas desse material, determine. Letra A. A massa do sal que será formada. Letra B. O volume do recipiente em que deverá ser armazenado todo o NO produzido, de forma que a pressão exercida pelo gás seja igual a 8,2 atm a uma temperatura de 300 Kelvin. Você viu no enunciado que ele trata da formação do nitrato de cobre 2 a partir da reação entre cobre metálico e ácido nítrico. Uma informação importante que ele cita para nós é que o grau de pureza da reação é 100%. Então, esses 635 gramas de cobre metálico é 100% puro, ou seja, só tem cobre, não tem impurezas. Ele divide o exercício em duas partes. Nessa primeira etapa, eu vou falar do item A, que ele pede qual é a massa de sal formado quando se reage 635 gramas de cobre nessa reação. Lembre-se que o cobre está 100% puro. E se não tivesse 100% puro? Aí você teria que fazer uma estequiometria, dizendo que 635 gramas da amostra é 100% e a pureza vai ser, vamos supor, 80%, então faria uma regra de 3 para determinar quanto de cobre existe puro nessa amostra. É somente o cobre que reage. Então, como o cobre está 100% puro, nós não vamos precisar fazer essa etapa. Tudo bem? Quero lembrar você que, quando se trata de questões discursivas, você sempre estará tratando com um professor que vai saber muita química. Então, meu caro, seja organizado nas suas respostas, seja objetivo e claro no que você quer dizer, indicando, induzindo, conduzindo o seu analisador a entender o que você quis fazer. Quer ver? A primeira coisa que eu fiz foi reescrever a equação química e quando a gente trata de cálculo estequiométrico, você não pode esquecer que você tem que lembrar sempre de ver se a reação está balanceada. Ele já nos deu a reação balanceada e te perguntou qual é a massa de nitrato de cobre formada quando reage lá uma certa massa de cobre metálico com ácido nítrico. A primeira relação que eu vejo é, eu tenho 3 mols de cobre metálico reagindo, formando então 3 mols de nitrato de cobre 2. Certo? Escreva na tua resposta. Primeiro, determinação das massas molares dos compostos envolvidos. Por que eu estou fazendo isso? Você não pode esquecer que todas as vezes que você tem que converter algo que está em grama para algo que está em mol, ou algo que está em mol para algo que está em grama, você precisará obrigatoriamente determinar a massa molar das substâncias. E isso eu quero te mostrar da seguinte maneira. Pegar a caneta aqui e lembrar você que sempre que você tiver algo em grama e precisar converter para mol, ou de mol converter para grama, obrigatoriamente você tem que ter a massa molar da substância. Massa molar da substância, cuja unidade de medida é gramas por mol. Ela vai nos permitir fazer essa conversão. Vamos determinar. Então, determinação das massas molares dos compostos envolvidos. Quem são os compostos? O cobre e o nitrato de cobre. O cobre só tem ele mesmo, mas eu escrevi assim mesmo. Uma vez o cobre, porque só tem um cobre, 63 é 63,5, aqui eu estou aproximando para 63, vai dar 63 gramas por mol. Olha do nitrato de cobre 2, eu tenho um cobre, tá lá, eu tenho 2 vezes o nitrogênio, por isso que eu coloquei 2N, e eu tenho 6 vezes o oxigênio, por isso que eu coloquei 6O. Peguei as massas molares na tabela periódica,
e somei tudo, cheguei a 187 gramas por mol. Não se esqueça de traduzir essa informação. A informação aqui quer dizer que 1 mol de cobre tem 63 gramas. A informação aqui quer dizer 1 mol de nitrato de cobre 2 tem 187 gramas. Agora a gente consegue converter as quantidades de matéria que estão em mol para massa comum. Está aqui, ó, a relação estequiométrica entre os componentes envolvidos. Qual é? 3 mols de cobre reagindo com ácido nítrico, formando 3 mols de nitrato de cobre 2. E cálculo da massa do sal formado. Mas perceba que eu transformei esse 3 aqui, esse 3 aqui, eu transformei mol em massa. Multipliquei 3 por 63, deu 189. Do outro lado, eu peguei esse 3, que é a quantidade de matéria, multipliquei por 187, que é a massa comum que eu encontrei na massa molar. Cheguei a 561, beleza? Então eu tenho 189 gramas de cobre reagindo, formando 561 gramas de nitrato de cobre 2. Mas ele quer que você determine a formação, a quantidade de massa formada de nitrato de cobre a partir de 635 gramas de cobre. Lembre-se que esse cara está 100% com grau de pureza. Então, esses 635 gramas, todo ele é cobre. Se 189 gramas gera 561 gramas de nitrato de cobre, então 635 gramas de cobre puro vão gerar X. Multiplicação aqui cruzada, certo? Fazendo a multiplicação cruzada, chegamos a 189 vezes X igual a 635 vezes 561. Parceiro, a partir daqui é matemática. Fiz a conta aqui, cheguei 635 vezes 561 dá 356.235. Vou pegar esse 189 e passar para o outro lado, dividindo, e vamos chegar a um valor aproximado de 1.885 gramas. Faltou colocar a unidade de medida, gramas de nitrato de cobre, certo? É essa a resposta que ele espera que você forneça. Eu só vou apagar o quadro e eu já volto para a gente fazer o item B dessa questão. Só um minuto. No item B dessa questão, como você viu, ele te pede qual é o volume do recipiente para armazenar o NO produzido na reação que tenha uma pressão de 8,2 atm e também uma temperatura de 300 Kelvin. Importante você notar uma coisa, agora nós estamos relacionando a massa de cobre, 100% puro ainda, com a formação do NO. Dá uma olhada. Agora eu peguei a reação, não estou mais tratando com o nitrato de cobre, agora estou tratando com o monóxido de nitrogênio. Então aqui eu tenho 3 mols para 2 mols. A ideia é que essa estequiometria que a gente vai tratar nessa parte do exercício. Tudo bem? Entretanto, perceba que ele te dá a massa de 635 gramas do cobre e a gente vai ter que converter essa massa para a quantidade de matéria. Afinal de contas, eu tenho a estequiometria em quantidade de matéria. Vamos fazer isso. Está aqui, ó, conversão da massa comum de cobre. Lembre-se que a massa comum é dada em gramas, a parte da massa comum é dada em gramas, para a quantidade de matéria do cobre. E essa parte da quantidade de matéria é dada em mol. Não se esqueça que todas as vezes que você precisar converter algo que está em grama para algo que está em mol, ou seja, de massa comum para a quantidade de matéria ou da quantidade de matéria para a massa comum, sempre você vai ter que ter a massa molar. Então, a massa molar da substância é obrigatoriamente necessária quando a gente tem que calcular e determinar a conversão de quantidade de matéria para massa comum, de massa comum para quantidade de matéria. Tudo bem? Achei aqui a massa molar do cobre, 63 gramas por mol. Quer dizer, essa relação me fala que 1 mol de cobre tem 63 gramas. Então, 635 gramas do cobre, considerando o grau de pureza 100%, vai ter X. Multiplicamos isso aqui cruzado, chegamos a 63 vezes X, igual a 635 vezes 1, que é o próprio 635,
Peguei esse 63 e passei para o outro lado, dividindo. Aproximadamente teremos 10 mols de cobre dentro desses 635 gramas. E agora? Agora eu vou calcular determinação do número de mols de NO produzido a partir de 10 mols de cobre metálico. Está percebendo que na minha resposta eu estou conduzindo o analisador para ele entender o que eu estou fazendo. 3 mols de cobre formam 2 mols de NO. Tudo bem? Da onde eu tirei isso? Da relação estequiométrica. Então, 10 mols de cobre que eu encontrei no item anterior, no item primeiro aqui, vai ser X. Novamente, multiplicamos isso aqui cruzado. Chegamos a 3 vezes X, igual a 10 vezes 2. Pego esse 3, vou passar para o outro lado também dividindo e chegaremos à quantidade de matéria produzida de NO, 6,6 mols. Acabou? Não, é a última parte do exercício. Cálculo do volume do recipiente para armazenar o NO produzido. Não se esqueça que ele falou para nós que a pressão tem que ser de 8,2 atm. Se a unidade de medida de pressão está em atm, nós precisaremos então da constante geral dos gases em atm. Então, 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E aí ele ainda fala que a temperatura vai ter que ser de 300 Kelvin. Ele foi gentil contigo porque ele já deu a temperatura em Kelvin. Normalmente eles dão a temperatura em graus Celsius, aí você precisa converter para Kelvin, combinado? Mas aqui já está em Kelvin, basta a gente jogar na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. 8,2 é a pressão que ele quer o gás. O volume a gente quer calcular. O N eu encontrei 6,6 no item anterior. Constante geral dos gases 0,082 vezes 300, que é a temperatura. Parceiro, a partir daqui é matemática. Fiz essa conta aqui, cheguei a 162,36. Eu vou pegar esse 8,2 e vou passar para lá, dividindo. Fazendo a conta, você vai chegar a 19,8 litros. Como num recipiente, normalmente nós temos valores inteiros de volume, então o volume que eu vou precisar é de 20 litros. Certo? Você pode colocar os dois valores na resposta dizendo para ele aproximadamente 20 litros, mas escreva o valor exato. Certo? E aí, curtiu a resolução? Lá no site www.tudodequimica.com.br tem muito mais sobre esse assunto. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.